Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta alguns detalhes muito importantes que podem nos ajudar na nossa relação com Jesus, na nossa proximidade com Ele. Jesus desce do monte e numerosas multidões o seguiam. E eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele. Primeira coisa, a gente tem que ressaltar a coragem do leproso, porque o leproso tinha que ficar longe das outras pessoas. E mesmo tendo multidões seguindo Jesus, o leproso vai ao encontro de Jesus, sabendo que a multidão poderia expulsar ele dali. Quando nós queremos ir ao encontro de Jesus, não pode haver multidões que nos impeçam de chegar até Ele. Nós temos que perder o medo daqueles que até caminham atrás de Jesus, mas não vamos esquecer que existe uma diferença entre discípulos e multidões. O verdadeiro discípulo vai acolher, quem é multidão vai querer empurrar para longe, porque aquele é um excluído que não deve estar junto. Outra coisa importante, o leproso se aproxima, se ajoelha. Ajoelhar-se significa ser humilde. Muitas e muitas vezes nós perdemos esta nossa humildade, essa humildade gestual. Quantas e quantas vezes nós entramos, e até mesmo o padre, a gente entra na igreja diante da presença de Jesus no sacrário e não somos capazes de nos ajoelhar. Ai, padre, mas eu tenho problema de joelho, de coluna. Tudo bem, não estou falando de quem tem problema de joelho, de coluna, de ciático ou qualquer coisa parecida. Estou falando nós, que temos plena saúde do nosso corpo, de nós nos ajoelharmos, de expressar externamente aquilo que dentro de nós reconhecemos. Estamos diante de Deus. O leproso se ajoelha diante daquele que ele reconhece como Deus. E o mais bonito é esta frase, como ele se aproxima de Jesus e como ele fala com Jesus. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. É bonito perceber que ele sabe que Jesus tem o poder de curá-lo. Mas ele se submete à vontade de Jesus. Senhor, se queres, tens o poder de purificar. Se for da tua vontade, eu sei que tu pode me purificar. Ele não chega diante de Jesus arrogante, achando que ele tem direito, que Jesus tem obrigação de fazer algo por ele. Ele simplesmente se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, tu podes. E a resposta de Jesus vem justamente a nível inverso da humildade desse homem. Assim como o homem chega humilde diante de Jesus, Jesus vem com toda a sua autoridade e o seu poder, que está não na majestade, mas está justamente no amor e na ternura, na acolhida. E Jesus diz: estende a mão e toca. Tocar significa intimidade. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e a gente evita tocar nas pessoas e ser tocado pelas pessoas, não é verdade? Quem é que nos toca? Quem é que nós permitimos nos tocar? Quem faz parte da nossa intimidade. E aí a gente, mesmo correndo risco, a gente se permite ser tocado. Então, tocar alguém significa ter intimidade. E Jesus quer ter intimidade com o leproso. Ele toca no leproso. E vamos lembrar o seguinte: a lepra era altamente contagiosa e incurável. Mas Jesus toca aquilo que é rejeitado por todos.
Ele toca naquele homem que também era rejeitado pela sociedade por ele ter aquela doença que não era culpa dele, mas a sociedade, para se preservar, se isolava dele e mantinha ele isolado da sociedade. E Jesus toca aquele que ninguém quer. Jesus se aproxima daquele que ninguém quer ter proximidade. Por isso, quando alguém se sente isolado, se sente sozinho, se sente rejeitado, mas ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém está por mim. Olhe para esse evangelho e perceba que Jesus se aproxima daqueles que ninguém quer. Se ninguém te quer, saiba que Jesus quer ter intimidade contigo e quer tocar tua vida. E Jesus diz assim: eu quero, fica limpo. É interessante que Jesus não diz seja curado, mas diz fica limpo. Limpo da sujeira das feridas da lepra e limpo também pelo perdão de todos os seus pecados. Quando nós nos aproximamos humildemente de Jesus, Ele cura todas as nossas feridas, nos purificando, nos limpando das feridas físicas, psíquicas e também espirituais. E aí, no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. Porque às vezes, quando a gente ganha uma graça extraordinária, a nossa tendência é sair contando para todo mundo, espalhando para todo mundo, porque aconteceu isso, aconteceu aquele outro, não sei o quê. Não sei se vocês já fizeram a experiência de, às vezes, a gente ouvir uma pregação, a gente fazer um retiro, e aquilo ser maravilhoso, e a gente ficar radiante, e aí a gente tenta contar para as pessoas, e alguém duvida, ou alguém diz que não valeu a pena, ou acha que isso é bobagem, ou a gente, mesmo que a pessoa ouça com atenção, mas a gente sai dali com um vazio, parece que toda aquela alegria, aquela plenitude que a gente tinha se esvaziou. Porque tem coisas que devem ser guardadas só para nós. Tem graças extraordinárias que a gente não deve espalhar, que a gente deve guardar. E me permitam, já que é sexta-feira e a gente não tem tanta pressa assim, Santa Teresinha, no seu livro História de uma Alma, conta também que ela pediu uma graça para Nossa Senhora e ela recebeu, mas foi dito para ela: tu não podes contar para ninguém, porque se tu contares para alguém, você vai perder a graça. Só que a Santa Teresinha, ela mesma conta, mas a irmã dela, a Celina, para ela é como se as duas fossem uma só. E ela contou para a Celina. O que aconteceu? Perdeu a graça. Então tem coisas que a gente não deve contar. A gente deve testemunhar uma vida cristã, uma vida de fidelidade. Tem coisas que nós devemos sim testemunhar e falar e pregar. Mas existem graças que nós recebemos que são presentes de Deus para nós. E quem tinha que ver o que aconteceu já estava ali junto. As multidões já estavam por ali para ver, não precisava contar para mais ninguém. E Jesus manda ele apresentar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Sim, porque se alguém tinha uma doença, como por exemplo a lepra, que não podia ficar na sociedade, quem é que ia examinar a pessoa para que miraculosamente fosse curada, pudesse então retornar ao convívio da sociedade? Quem é que autorizava? Era o sacerdote. Mas ao mesmo tempo, era uma das obrigações religiosas que se tinha, de se voltar no templo, de se apresentar ao sacerdote, de fazer a oferta pela purificação. Então, se nós recebemos uma cura, se nós recebemos uma graça, não significa que nós estamos desobrigados daquilo próprio da nossa prática religiosa. O fato de eu ter recebido um milagre não significa que agora eu não preciso mais ir à missa, que eu não preciso mais ter uma vida de oração, que eu não preciso
que eu não tenho a obrigação de cumprir com os meus deveres religiosos, eclesiásticos e assim por diante. Muito pelo contrário. Justamente por eu ter recebido a graça é que eu devo testemunhar uma vida de fé, de comunidade, de igreja obediente àquilo que a igreja orienta, vivendo a prática religiosa, para servir de testemunho de que a graça que eu recebi não me afastou, mas muito pelo contrário, me colocou dentro da comunidade que me leva a ser não só mais multidão, mas verdadeiro discípulo de Jesus, que vive, convive, aprende e vai transformando a sua vida dia após dia pelo convívio com Cristo e com aqueles que fazem parte do seu corpo, que é a igreja. Nesta noite, com a mesma coragem do leproso, nos coloquemos diante de Jesus, nos submetamos à sua vontade, reconhecendo que Ele é Deus, nos ajoelhando diante dEle, permitamos que Ele toque nossa vida e, conformando nossa vontade à vontade dEle, possamos receber a graça que é para nós, que era para o nosso bem, para o nosso crescimento, e que a gente possa também, pela vivência e a prática da fé, testemunhar que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é que nos cura, que Ele é que nos salva, que Ele é que possibilita a nossa vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Permitamos-nos um instante de silêncio, nos encontrar com Jesus através dessa palavra que nos foi dirigida no dia de hoje.